Oi, humano! Então, eu vim aqui para falar sobre esse livro, que foi indicado pela professora Silvana, no componente curricular de instrumentação. E o nome do livro é Darwin, do Telhado das Américas, a Teoria da Evolução. Foi escrito pelo Nélio Biso, que é um professor lá da USP. Ele trabalha com educação e com metodologia de ensino, também métodos de ensino-aprendizagem, e ele fez o doutorado dele na Inglaterra e trabalhou com darwinismo. Não só o Darwin como a sua teoria, mas toda a história individual do Darwin também, pessoal, tá? Esse livro ele faz parte de uma coletânea, uma coleção, que se chama Imortais da Ciência. Então, gente, essa coleção é muito bacana porque ela traz, por exemplo, Aristóteles, Galileu Galilei, Newton, Watson Crick. Então, ele tem 18 edições, isso aqui é uma delas. E ele traz justamente essa ideia da história pessoal junto com a teoria. Então, ele é embasado, toda a parte de fonte dele vem das cartas que o Darwin mandava e recebia. Também o Darwin ele fez uma viagem, que foi a viagem que deu toda a sua clareza para os seus estudos, né, que foi em um navio chamado Beagle, que até a primeira parte desse livro fala sobre esse navio e sobre essa viagem, que é o que dá sentido a tudo. E ele faz justamente isso, trata dessa parte da viagem, que foi importante tanto pessoalmente para o Darwin, porque ele amava a natureza. O diferencial do Darwin foi justamente esse, ele gostar muito da natureza e tentar entendê-la, né? Então era uma coisa que lhe chamava muita atenção. O Darwin ele foi uma pessoa normal, como todos nós. A diferença era justamente essa, que ele era super interessado na natureza e era o que ele, né, tinha ao seu redor. As influências também faziam com que, né? Então, olha só, na primeira parte, o Nélio ele divide em 3 partes o livro, que é sobre o caminho do Beagle, explorando a América do Sul e a teoria da formação do mundo. A primeira parte já é a mais interessante, porque ele traz justamente como o Darwin começou a ir por esse caminho de estudar a natureza, né? O pai dele era médico e o irmão dele era médico. Ele perdeu a mãe dele logo cedo, ele ainda era criança, né? E traz tudo aqui no livro. E ele tinha várias irmãs. Então, ele tinha tudo para ser médico. Então, ele terminou como se fosse um ensino médio que a gente conhece aqui, muito bem, né? Trabalhando toda a parte religiosa, como era muito influenciado na época. E foi fazer medicina, só que ele não se deu bem em medicina, né? Ele morava com o irmão dele, mas quando o irmão dele foi fazer uma espécie de residência, então ele ficou sozinho e não conseguiu se adaptar sozinho lá, né? Então acabou não dando certo a medicina. Mas ele tinha esse interesse pela natureza. E quando tinha férias, aí tinha cursos de verão, né? Então ele fazia, por exemplo, os de geologia, que era o que tinha lá na cidade que ele estava. Então, ele estudou em Cambridge, né? E tinha esses cursos de geologia. Ele era muito interessado nessa área da natureza, então ele encontrou um professor lá, que era o professor de botânica. Então, ele foi um professor que instigou muito o Darwin, porque, por exemplo, a cada pergunta que o Darwin fazia, o professor dava uma resposta que ampliava essas perguntas, né, geravam mais perguntas ainda. E a mais importante foi quando ele participou da primeira expedição, que foi no país de Gales, né, onde, enquanto ele estudava geologia e estudava geologia, ele achou uma concha, né, ele mostrou ao professor e as teorias eram que era má antigamente, né, porque ele se embasava em outros livros lá. Mas aí, quando ele mostrou essa concha ao professor, o professor falou que as teorias científicas estão sedimentadas sobre séries de evidências sólidas, né? E não sobre uma única concha. Mas mesmo assim o Darwin ainda pensou, conchas não caem do céu, né? O Nélio traz isso, é a parte que mais me chamou a atenção nesse livro, foi essa parte.
quando ele vai para as Américas, essa foi a primeira expedição. Aí no Beagle foi outra expedição que ele fez, que foi a maior. E foi uma das mais importantes, porque eles faziam explorações, eu acredito que comerciais, né? Só que tinha lugares que, por exemplo, as bússolas não funcionavam. Mas aí, os ingleses têm muito isso de assombração e tal, né? Mas não era. Eles já tinham a parte de ciências um pouco definida e que eles acreditavam que alguma coisa magnética na parte de rochas ou algum local parava as bússolas e eles podiam ficar perdidos, né? Então é muito bacana, muito bacana. Então o Darwin foi nessa viagem indicado por um dos professores, né? Tinha uma vaga e ele foi. E foi a viagem que mudou a vida dele. Que na verdade mudou a nossa, né? E mais ainda. Então, olha só, nessa da exploração das Américas do Sul, eles passaram pelas Cordilheiras dos Andes, que foi um estudo magnífico, né? Que ele achou uma floresta lá que estava subterrânea, que era fósseis de árvores, né? E que tinha conchas também. E depois aí passou pelo Ceará e por Pernambuco, né, que foi onde ele disse, onde foi pensado assim, o sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão. Foi onde ele achou espécies de peixes petrificadas. Quando você batia a pedra, tinha lá um peixe petrificado. Então, isso em vários lugares do sertão, né, do Pernambuco, lá em Araripe. Então, também Salvador e Bahia, então muito bacana. No final do livro, que fala justamente que é o final, quando gera os dados para fazer o livro, né, que é a seleção natural, né? Então, o Nélio, ele traz assim, o final do livro traz assim, explicar tudo, explicar nada, porque ele diz que a ciência, quando você diz assim, eu estou explicando tudo. Na ciência, então, você basicamente não está explicando nada, né? Porque ainda existem muitas coisas a serem explicadas e muitas coisas a serem estudadas e verificadas, né? O Darwin só fez a maior parte dos seus estudos foi na América do Sul. Então, ainda tem outros lugares para ser explorados, né? Para realmente dizer que aquilo é verídico, né? Então, tem muito isso. E no final do livro, quando ele fala também da morte do Darwin, em seus últimos dias, o Darwin ele publicou um artigo, né, sobre as conchas, sobre um molusco, que ele diz que nesse artigo que está explicado porque as conchas não caem do céu, ou caem, porque era justamente, poderia ser que tinha vindo de aves. Poderia ser de aves migratórias, né, que estaria a concha presa, né, no pé dessas aves migratórias. E ele pensou assim, o professor, ele não vai acreditar nisso. Então, realmente ele teve embasamento para provar aquilo. Então, as partes mais bacanas que eu achei desse livro foi isso, né. Então, é um livro muito bom, gente. Então, é isso, ó, quem não teve tempo ainda de ler, eu indico muito, é muito bacana, né? Esse aqui é o Origem das Espécies, Seleção Natural Original, né? Esse aqui quem é biólogo e realmente gosta dessa parte, se interessa, por favor, leiam, é muito bacana, tá? Então é isso, muito obrigada, professora, pela indicação, né? Foi muito bom, né? Obrigada, Nélio Biso, por ter estudado. Então, valeu, gente. Até a próxima.